Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Pediria a você que abrisse no Salmo 123 e vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. A ti, ó Deus, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fardos e desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e no desprezo dos soberbos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, em cuja presença nós estamos, em cuja casa nós estamos nessa noite, nós queremos render graças a Ti, ó Deus, por todos os Teus feitos, a qual o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te louvamos, te glorificamos, porque entendemos e temos conhecimento da Tua palavra, que tudo está, Senhor, no controle das Tuas mãos, tudo está, Senhor, ó Deus, no Teu alto e sublime coração, Pai. Toma nossas vidas, a vida da Tua igreja em Tuas mãos, a qual nós vivenciamos, Senhor, fatos, Senhor, ó Deus, que decorrem em nossas vidas, e muitas das vezes nós não olhamos, Senhor, pela Tua palavra, a qual o Senhor diz que temos que depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nesses dias a qual, Senhor, sobrevém sobre cada família da Tua igreja, nós rogamos ao Senhor que o Senhor assista a cada família, que o Senhor assista, Senhor, cada filho do Senhor, cada servo, serva. Deus, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, preencher aquilo que o nosso coração precisa nessa noite, aquilo que o nosso coração mais almeja, Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Nós recorremos, Senhor, nesta noite, ó Deus, que o Senhor tome em Tuas mãos os pastores, as Tuas igrejas, ó Deus, que o Senhor derrame sabedoria sobre eles, para que eles possam, Senhor, ó Deus, conduzir as Suas ovelhas nesses tempos, a qual o Senhor diz que são tempos difíceis. Deus, no nome de Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre a vida dos Teus filhos, que a Tua graça, Senhor, se estenda, no nome de Jesus, a cada um nessa noite, que a Tua graça chegue ao lar, ó Deus, aquele lá que está em desespero, aquela família que está em desespero, mas que a Tua graça chegue, Senhor, a cada vida que está, Senhor, Te assistindo nesta noite. Toma nossas vidas, toma a vida da Tua igreja na face da terra em Tuas mãos. Deus, nós rogamos, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Tu que habitas nos céus e assiste tudo, ó Deus, no momento oportuno. Toma, Senhor, toma nossas vidas, a igreja em Tuas mãos. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todo sempre. Vamos louvar com salmos e hinos. Redenção pela cruz, 317. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o Seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus.
ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar desta graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Deus abençoe em nome de Jesus. Dando continuidade ao período de louvor, nós vamos chamar a nossa irmã Nilce. Ela está louvando ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus, o Deus que é todo-poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que baixa a sua palavra, o seu querer, para que tudo seja novo. É nesse Deus que nós acreditamos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está no Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura seccional. Está em 1 Pedro, capítulo 1, de 1 ao 9. Aqueles que puderem reverenciar a palavra do Senhor, fiquem de pé em nome de Jesus. Primeira Pedro, capítulo 1, de 1 ao 9. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispensação no Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a paciência, a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua mui misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para com uma herança incorruptível, sem mácula, imensurável, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada, revelada no último tempo. Nisto exultai, embora no presente, por um breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indesejível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Confirmado uma vez o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, retunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Entenda nessa noite que a sua vida está nas mãos do Deus ao qual você serve. Entenda que toda essa situação que nós estamos vivendo como igreja do Senhor, Deus nos assiste de uma forma maravilhosa. Entenda nessa noite que a providência de Deus, a provisão de Deus, chega até mim e chega até você através da nossa fé. Feche os seus olhos nessa noite e nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, em ações de graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer e realizar pelo poder que está em suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, porque entendemos, Senhor, ó Deus, que a nossa vida, a nossa fé, ó Deus, ela tem que ser renovada dia após dia. Ó Deus, nós entendemos na Tua palavra que nós estamos, Senhor, sendo assistidos pelo Senhor. As nossas vidas, Senhor, estão em Tuas mãos. A nossa confiança, Senhor, ó Deus, está em Tuas mãos. Nessa noite nós entendemos na Tua palavra que tudo não foge, Senhor, do Teu controle, mas entendemos que tudo está no controle das Tuas mãos e no operar da Tua palavra. Toma, Senhor, a nossa nação, o nosso país, o nosso Brasil em Tuas mãos. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, dê sabedoria, Senhor, aos governantes de cada estado. Dar-nos, Senhor, entendimento, ó Deus, dia após dia, do Teu querer e da Tua vontade. Como igreja do Senhor, nós te rendemos graças nessa noite. E Deus, e nós nessa noite depositamos toda a nossa confiança diante do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos chamar nosso anunciai, está assim com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. O anunciar e saudar a igreja com a paz do Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te aleluia.
Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Agradecer aquele que é único, o único Deus, digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Com
cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Que o Senhor os abençoe. Louvamos a Deus por esse período de louvor, de adoração ao Senhor. E vamos orar pela vida do nosso pastor, ao qual vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada louvor, por cada oração que foi feita neste lugar, nesta noite. E te rogamos nessa noite pela vida do teu servo, o pastor Helenilson, ao qual está na responsabilidade de nos ensinar segundo a tua palavra, de estar assim ministrando o teu querer e a tua vontade. Toma o teu filho em tuas mãos, oculta ele atrás da cruz de Cristo e capacita dia após dia. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom é estarmos cultuando ao nosso Deus, bom é estarmos louvando a Ele, adorando ao nosso eterno e soberano Criador. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 103. Nós vamos ler um versículo nesse salmo, e depois, no Salmo 135, leremos um outro versículo. O Salmo 103, e o versículo 19, diz assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Agora, Salmo 135 e o versículo 6. 135 e o versículo 6. Nos diz assim a palavra de Deus: Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Podeis assentar. Estamos falando sobre soberania de Deus. E os versículos que nós lemos nos mostram que Deus, Ele domina sobre tudo, e a sua soberania é revelada na criação, neste último versículo que nós lemos. E não há atributo mais consolador para os filhos de Deus do que o atributo da soberania
dele, do nosso Deus, do nosso Senhor, sobre todas as circunstâncias. Mas todas as circunstâncias mesmo as mais adversas, mesmo em meio às mais duras provações, cremos que Deus, na sua soberania, Ele dirige todas elas. Soberania em Deus nada mais é do que o seu direito de exercer a sua vontade. Estivemos falando semana passada que Deus ele é livre para realizar a sua vontade. Soberania de Deus nada mais é do que Ele estabelecer seus planos e levá-lo a termo, conforme o seu exclusivo conselho. E aí a Bíblia, a Escritura Sagrada, apresenta Deus como aquele que faz a sua vontade, e exclusivamente por ela, Ele cria todas as coisas, mas não somente cria todas as coisas, Ele, por sua exclusiva vontade, preserva todas as coisas, e ainda assim governa tudo aquilo que Ele criou. De modo marcante, a Escritura enfatiza a soberania de Deus. Ele não só toma as decisões que Ele quer tomar, mas faz vir à existência tudo que existe no mundo. Ele não só criou todas as coisas, mas preserva e governa. Tudo existe por causa da sua vontade soberana. Tudo vem a existir pelo seu poder. Tudo vem dele, e a verdade solene que a Escritura nos mostra é que tudo depende dele. Tudo depende do Senhor. Só que a crença no poder soberano de Deus em nossos dias tem sido distorcida. O ser humano não gosta de ouvir falar sobre a soberania de Deus. Por quê? Porque o ser humano quer ser autônomo. Há crentes em nossos dias que não conhecem, na realidade, o Deus soberano revelado na Escritura. Mas por quê? Há aqueles que têm um conhecimento deturpado da soberania de Deus. Através de conceitos e ensinos errôneos, minimizam o poder de Deus. Não atribuem a Deus o poder que lhe é inerente. Na prática também não demonstram total confiança nesse poder. Limitam o poder de Deus a decisões e a sua vontade, como se Deus não exercesse pleno poder sobre o homem, como se Deus não exercesse pleno poder sobre tudo que lhe diz respeito, como se Deus não exercesse seu poder sobre toda a sua criação. O que é que os homens imaginam? Os homens imaginam um Deus parecido com eles próprios, destituído de verdadeiro poder e vontade soberano. Mas Deus, Ele é Senhor absoluto, ou aquele que tem poder absoluto. O Deus que é pregado em muitos púlpitos, em cuja vontade é resistida, cujos desígnios podem ser frustrados, cujos propósitos podem ser anulados, esse não é o Deus da Escritura. Esse não é o Deus que nós lhes falamos. Esse não é o Deus que nós pregamos. Esse Deus não merece e nem é digno de nossa reverência, temor e adoração. Esse Deus não passa de uma adaptação da divindade da Escritura, mas não é o Deus da Escritura. Deus, Ele tem a supremacia em tudo, porque Ele é soberano sobre toda a sua criação, sobre o universo, sobre os homens, tudo que foi criado nessa terra. Deus está no trono, exercendo o seu governo absoluto sobre o universo, de fato e de verdade. A soberania absoluta e universal de Deus é comprovada através da Escritura Sagrada, em inúmeros textos. Eu quero falar, em primeiro lugar, da soberania de Deus, poder de Deus na criação, mas também sobre o poder de Deus na preservação da sua criação. Pois bem, a soberania de Deus na obra da criação. Em Gênesis nós temos revelado os atos criadores de Deus.
o Deus Todo-Poderoso exercitando o seu poder de forma criadora, segundo o seu eterno propósito. Trouxe, mediante a sua palavra, a existência de todas as coisas. E isso nos enche de admiração, e isso nos enche de reverente temor. A palavra de Deus é o verbo criador, que manifesta a determinação e o poder de Deus. Fez com que do nada ressurgisse a vida, criando o universo, criando todas as coisas nessa terra. Ele estabeleceu leis próprias, e o resultado de tudo que Deus criou, a Escritura nos mostra, tudo que Ele criou, tudo bom. Tudo bom. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, o versículo 26 e o versículo 27, o texto sagrado nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E o 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No Salmo 33, versículo 6 e versículo 9, a Escritura diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. E o versículo 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A Escritura Sagrada ainda nos revela também que tudo que Deus criou, Ele criou através da sua sabedoria. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Provérbios 3, versículo 19. Por isso, irmãos, a doutrina da criação é fundamental à teologia e fé cristã. Deus age no tempo que Ele mesmo cria e preserva. Ele é o Senhor do tempo. Ele cria o homem e a mulher e por meio deles toda a humanidade. Só que aí, o que acontece na história? O pecado aconteceu na história como resultado da desobediência. Mas em nenhum momento, com a queda dos nossos primeiros pais no jardim do Éden, em nenhum momento as coisas fugiram do total controle de Deus. Em nenhum momento passaram a estar fora da soberania de Deus. Nós vemos a importância histórica dos capítulos de Gênesis, do 1 ao 3. A encarnação ocorreu na história, assim como a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aí desprezar a doutrina da criação é não ter a compreensão bíblica dos propósitos soberanos de Deus, que faz todas as coisas conforme a sua determinação e graça. Não haveria sentido a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo sem a criação. A doutrina da criação nos fala do poder todo suficiente de Deus, mas a doutrina da criação não nos fala apenas do poder todo suficiente de Deus, mas também nos fala da nossa total dependência do Deus que nos criou e nos preserva. Ele criou todas as coisas através do seu supremo e soberano poder. Ele é o Todo-Poderoso, mas e nós? Nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, dependemos da sua ação soberana, dependemos do seu poder sendo manifestado todos os dias sobre as nossas vidas. Então a doutrina da criação nos faz olhar para a onipotência de Deus e nos faz olhar para nós mesmos. Nos faz ver Deus como Deus Todo-Poderoso e nos faz olhar para nós
como eternos dependentes dele, dependentes da sua ação. A Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E isso está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, mas também no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que prevaleceu na criação foi a vontade soberana do Senhor. Fez todas as coisas de acordo como Ele decretou, de acordo como Ele quis fazer, conforme o seu santo prazer e deliberação. Por isso que no Salmo 115, no versículo 3, o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz ver que todos os atos de Deus são livres, constituem-se manifestações do seu soberano poder e de sua infinita sabedoria. Jeremias, ainda no capítulo 10 e no versículo 12, ele diz o seguinte: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Jó nos diz em seu livro: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Jó capítulo 36, versículo 22. A criação é resultado da vontade e do poder criador de Deus, revelando os aspectos da sua grandeza. É esse Deus que nós adoramos, é diante desse Deus que nós nos curvamos, é a esse Deus que nós glorificamos. A Escritura revela, e nós cremos no que está revelado na Escritura, mas também nós vemos a criação de Deus revelando a sua glória, testemunhando o poder de Deus, testemunhando a grandeza de Deus. Mas Deus não somente fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Deus não somente criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas Deus também, Ele é autossuficiente. E a Escritura nos revela isso. Ele é autossuficiente e não depende das suas criaturas. E isso é em hipótese alguma. Jó, no capítulo 22, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. E o versículo 3 diz: ou tem o todo-poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeito em teus caminhos. Atos 17, 25 diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Comprovando que Deus, Ele é autossuficiente e não depende em hipótese alguma de ninguém e de nada. Ninguém ensina nada a Deus, como nos mostra Jó. Ninguém dá nada a Deus, como nos mostra o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17 e no versículo 25. Mas por quê? Porque Ele é transcendente, não precisa de coisa criada. Nós é que precisamos e dependemos dEle.
E que verdades gloriosas que fortalecem o nosso coração. Saber que a nossa vida, saber que a nossa história, saber que tudo que nos diz respeito e nos pertence, estão nas mãos do Deus Todo-Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Deus poderia ter criado ou não, ter feito tudo como fez, ou ter feito tudo de modo absolutamente diverso. Deus simplesmente não necessitava criar coisa alguma. Entenda isso nessa noite. Deus não necessitava criar coisa alguma, porque era, será em si mesmo completo. De eternidade a eternidade. Mas aprove a Deus nos criar. E o salmista no Salmo 8 nos diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Como isso alegra o nosso coração. Ele é autossuficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando, não necessita de absolutamente nada. E que os seres criados por Ele, nada acrescentam a Ele. Entenda isso nessa noite. Deus criou porque quis criar. E mais uma vez eu volto a repetir. A criação é um ato de sua livre e soberana vontade. Romanos 11, versículo 34 ao 36 diz assim. Diz que Deus fez tudo conforme o conselho da sua vontade. Diz, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus cria segundo a sua palavra, e isso nos enche de admiração. E o nosso coração se deleita nisso. A palavra de Deus é o verbo criador que manifesta a determinação e o poder de Deus. Já vimos isso em Gênesis capítulo 1. E amados irmãos, se uma única partícula não tivesse sido criada do nada, Deus não era Deus. Deus não era Deus. Somente Deus, pelo seu poder, pode do nada trazer à existência todas as coisas. Somente Deus, através do seu soberano poder, pode do nada tudo criar. Portanto, irmãos, diante do que nós já falamos, precisamos atentar para algumas coisas. A primeira delas é que a fé é que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação. A fé é que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação. É tão somente pela fé que nós chegamos a entender que o mundo foi criado por Deus. O homem natural não entende isso. E muitos até negam que Deus criou todas as coisas. Não creem que Deus criou todas as coisas. Porque é somente pela fé. E é muito oportuno aquilo que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11, versículo 3. Quando ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É somente pela fé que se compreende que Deus criou todas as coisas. Uma outra coisa ao qual nós devemos atentar, diante do que nós já falamos, é que a criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. A criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. Entenda,
Deus não foi pressionado interna e externamente para que assim ele fosse impulsionado a criar. De forma nenhuma. Deus fez o que fez, quando fez e como fez, através da sua livre determinação. É nesse Deus que nós cremos. Todo-Poderoso, não depende de nada, não depende de ninguém. De forma livre e soberana, Ele criou todas as coisas. De forma livre e soberana, Ele mantém todas as coisas. Sem receber conselho de ninguém, sem receber ajuda de ninguém, sem que alguém lhe pergunte que fazes, como diz o profeta Daniel no capítulo 4. Uma outra coisa para a qual devemos atentar é que nada pode existir sem que tenha sido criado por Deus. Nada pode existir sem que tenha sido criado por Deus. Os céus e a terra são obra de Deus. Não há independência fora de Deus. Não há nada que veio à existência à parte de Deus, fora de Deus. Não há. Por isso que João, no Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 3, veja que lindo, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus por isso. A possibilidade de alguma coisa vir à existência fora de Deus elimina Deus de ser Deus. Mas nada veio a existir fora de Deus. Foi Deus que fez todas as coisas. Portanto, Ele é Deus. Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra. Outra coisa que queremos ver nessa noite, além do poder de Deus na sua criação, é que Deus preserva, através do seu poder, tudo que Ele criou. Deus preserva, através do seu poder, tudo que Ele criou. Deus não somente decretou criar todas as coisas, entenda isso nessa noite, mas também Deus decretou preservá-las. Deus usou o seu poder para criar, mas também usa seu poder para preservar tudo que foi criado. Se não houvesse a obra providencial de Deus na preservação da sua criação, tudo iria perecer. Se não houvesse a preservação de Deus através do seu poder, os homens, as ervas, os animais, as plantas e toda a sua criação pereceria. Mas Deus preserva todas as coisas. E o escritor da carta aos Hebreus, mais uma vez, no capítulo 1 e no versículo 2, ele nos diz que Deus preserva todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou através da sua palavra poderosa, mas através da palavra do seu poder, Ele preserva toda a sua criação. O salmista, confirmando essa confortadora verdade, no Salmo 36, no versículo 6, na parte B, ele afirma: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Por isso, irmãos, o mesmo poder criador é o poder que preserva todas as coisas. E aí Paulo, expondo essas verdades aos gregos em Atenas, em Atos capítulo 17, no versículo 28, ele diz assim: pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nada acontece fora de Deus. Deus participa da vida de todos os seres viventes de tal modo que eles não fazem, de tal modo que nós não fazemos um só movimento que seja parte ou separado do poder de Deus. Já disse alguém que ninguém move um dedo que não seja da vontade de Deus. Os seres humanos vivem sob o poder de Deus.
de modo que é inescapável a atuação desse poder em nossas vidas. Nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Se viemos à existência, se continuamos existindo, e a cada dia nós realizamos o que realizamos, é porque o soberano poder de Deus é sobre as nossas vidas, nos preservando e nos concedendo essa gloriosa condição. Não somente os seres viventes, mas todas as coisas criadas têm a sua existência em Deus. Deus criou os astros e Deus os mantém, cada um no seu curso natural, sem se chocarem. Eles obedecem às leis estabelecidas pelo Criador. Todos os corpos celestes obedecem às leis do seu Criador. E o que é mais surpreendente é que todos eles caminham em plena harmonia. E isso é resultado de quê? Resultado da manutenção e da preservação do Deus Todo-Poderoso sobre aquilo que Ele criou. Quero concluir fazendo algumas observações. Quando entendemos e cremos na soberania de Deus, inevitavelmente aprofundamos a nossa confiança nele. Escute isso. Quando entendemos e cremos na soberania de Deus, inevitavelmente nós aprofundamos a nossa confiança nele. Sem a compreensão e fé nessa verdade, é questionável se realmente conhecemos o Deus do Antigo e do Novo Testamento. O que é um Deus onde seu poder é frustrado pelos planos das pessoas e de Satanás? Que Deus é esse onde sua soberania é restringida? Certamente não é o nosso Deus, certamente não é o Deus da Bíblia, não é o Deus revelado na Escritura Sagrada, no Antigo e Novo Testamento. Esse não é o nosso Deus. O Deus que nós cremos e confiamos é o Deus que verdadeiramente reina sobre o universo e sobre a terra. O Deus que cremos e confiamos é o Deus que nós buscamos a Ele dia após dia, que dependemos dEle. E em reverente adoração, nós obedecemos a Ele. Pois o Deus da Escritura é grande em poder, é grande em soberania. Por isso, quando nós compreendemos, quando nós cremos na soberania de Deus, verdadeiramente nós aprofundamos a nossa confiança nele. Uma outra observação que eu quero fazer nessa noite é que o conhecimento de Deus em sua soberania é conforto em meio às provações. É conforto em meio às provações. Provações e dor, cristãos e não cristãos passam e inevitavelmente vão passar. E estamos vivenciando um momento no mundo e em nosso país, um momento de aflição, um momento de dor para muitos, crentes e não crentes. Mas a realidade é que o conhecimento de Deus em sua soberania é conforto para a vida dos crentes em meio às provações e aflições. Em nossas vidas, nós cristãos, precisamos entender que as nossas provações não terão significado se não as enfrentarmos com a convicção de que elas estão sob o controle de Deus e que são permitidas pela sua perfeita vontade e que, mais ainda, elas têm um propósito na nossa vida. Em todas as circunstâncias, permanecermos firmes, crendo no poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele sempre nos fortalecerá.
Deus, Ele sempre nos fará perseverar. Deus nos purificará por meio dos desafios da vida, por meio das provações e aflições da vida. Sabe o que é que diz o apóstolo Pedro? Foi lido nessa noite, no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Em meio às provações, em meio às aflições, o conhecimento na soberania de Deus é conforto. Descansamos no Senhor. Sabemos que tudo está em suas mãos e em seu supremo controle, total controle, absoluto controle, soberano controle. Eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: o conhecimento, outra observação, e a fé na soberania de Deus nos concede profunda segurança nele. O conhecimento e a fé na soberania de Deus nos concede profunda segurança nele. Irmãos e irmãs, entendam, em nós não encontramos segurança nenhuma. Olhemos para nós, seres humanos limitados, seres humanos falíveis, seres humanos instáveis, seres humanos pequenos. Em nós, absolutamente não encontramos segurança nenhuma. Mas quando nós olhamos para a força e o poder do nosso Deus, podemos ter confiança e descansar no seu agir. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que preserva todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, o Deus que é autossuficiente, o Deus que é o nosso Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a honra e todo o poder. Deus nos abençoe, amados irmãos e amadas irmãs, e que o Senhor esteja sustentando a nossa igreja, abençoando a nossa igreja. Esses dias vão passar, um novo tempo virá, não só na vida da humanidade, mas na vida da igreja e do povo de Deus. E nós continuamos aguardando pelo Senhor. É o Senhor que estará agindo através do seu pleno poder, fazendo com que todas as coisas venham a voltar ao normal. Que Deus nos abençoe. E vamos orar neste momento, encerrando o nosso culto. Deus, nosso eterno e soberano Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, nós adoramos a Ti, Senhor, nós Te exaltamos e Te glorificamos. Pai, só temos que Te agradecer por mais um dia, só temos que Te agradecer por mais um culto, Senhor, que prestamos a Ti, que oferecemos a Ti. Só temos que Te agradecer, Senhor, pela Tua boa mão, nos sustentando, nos preservando, nos conduzindo, nos direcionando. Só temos que Te agradecer, Senhor, pelo Teu poder manifestado sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja e sobre toda a Tua criação. Deus eterno, nós continuamos orando, clamando ao Senhor, esperando pelo agir pleno do Senhor, esperando com que o Senhor possa nos dar a condição de voltarmos aos nossos cultos no templo, de voltar à nossa comunidade a se reunir. Deus eterno, enquanto isso não acontece, meio às calamidades que têm assolado o mundo e que têm chegado ao nosso Brasil, nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos esperando pelo Senhor, nós descansamos no Senhor,
após lançarmos sobre Ti, ó Pai, a nossa ansiedade, após lançarmos sobre Ti, Senhor, as nossas petições. Ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Pai, e aceita nosso louvor, nossa adoração a Ti.